Oi pessoal, eu sou Renata Palheiros e hoje a gente vai aquarelar o Chaves. Isso. Eu escolhi o Chaves porque ele é nosso ícone da infância. Para quem cresceu assistindo os programas no SBT, não tem como não lembrar das musiquinhas e das piadas infames. Infelizmente não tá mais na TV por uma questão de direitos autorais, uma briga de direitos autorais entre a Televisa e a Dona Florinda, mas seguimos na saudade. Então, rapidamente aqui para começar, eu tô usando um bloco Canson de aquarela. Eu nunca usei esse material antes, tô estreando ele agora. Vamos ver se esse papel é legal. Para desenhar, tô usando um Faber-Castell 4B, porque eu não achei o meu 2B, então vamos de 4B mesmo. E não fiz um pré-esboço, tô indo direto pro desenho. Tô saindo da minha zona de conforto para desenhar pessoas, não vou desenhar bichinho. Então não sei como é que vai ficar isso. E tô numa posição meio esquisita aqui por causa da câmera, não tô vendo direito o papel. Vamos ver se vai dar certo. Tô com uma fotinha bem ali no cantinho, acho que dá pra ver uma fotinha de referência, só pra não fugir muito. E a ideia é fazer um busto mesmo do Chaves. Umas curiosidades enquanto a gente vai desenhando aqui. Eu me lembro quando eu era criança, todo mundo era fanático pelo Chaves. E eu acho que na minha turma eu era a única que não gostava do Chaves. E agora eu vou ser execrada pela internet. Eu não gostava do Chaves. Mas eu não gostava porque eu não conhecia o Chaves. Quando a gente era criança, a gente não tinha TV em casa. E assim, eu sabia que o Chaves existia, mas eu nunca tinha assistido ele. E aí um dia a gente teve que fazer um trabalho pra escola, um teatrinho. E ficamos semanas, trabalho de grupo, e a gente ficou semanas discutindo o que fazer, criando historinha. E aí acabou que faltavam 2 dias para apresentação e a gente não tinha nada. Desesperados, e até que no final alguém deu a ideia, vamos fazer o Chaves. E aí todo mundo foi a favor, só eu que fui contra. Porque como é que eu podia gostar de uma coisa que eu não sabia o que era direito, né? Eu achava que era bobo, mas eu, na verdade, nunca tinha visto. E aí, no final, fui voto vencido, claro. A gente decidiu fazer, então, o Chaves. E para não ficar de fora, eu propus fazer a propaganda comercial do intervalo do Chaves. E na época foi tinha um anúncio, uma propaganda nas revistinhas da Globo, que publicava a Turma da Mônica, e a gente adaptou essa propaganda para ser um intervalo comercial com distribuição de balas. Então, não preciso dizer que a nossa apresentação foi um sucesso, porque além de todo mundo adorar o Chaves, a gente ainda corrompeu a plateia distribuindo bala no meio da apresentação. Foi bem legal e acabou que quebrou o meu preconceito de algo que eu não conhecia. E eu acabei gostando do Chaves, hoje eu adoro Chaves. Um dos primeiros vídeos que eu botei aqui no YouTube, lá quando o YouTube só era mato, não tinha nada aqui, foi um vídeo que eu achei de uma versão das músicas do Chaves no original em espanhol. A gente não tinha tanto material ainda, não sabia como é que eram as coisas lá, porque a gente só tinha as versões do SBT, né? E aí foi bem legal, tinha um site chamado chespirito.org e eles punham bastante material e aí eu compartilhei no YouTube e tá lá, esquecido, né, no canto, só que até hoje o pessoal assiste e comenta e aí eu falei, poxa, vou então como primeiro vídeo aqui de aquarela, vou colocar então o Chaves. Outro motivo também que me fez escolher é porque eu tô numa vibe super México Brasil, depois que eu fiz uma viagem pra lá, então toda hora eu tô procurando referência, tô vendo alguma coisa, e aí o Chaves é uma coisa que une os dois países.
Bom, tá aí ele tomando forma, o rosto tá um pouquinho alongado, mas é porque eu tô sem conseguir ver a imagem de cima, mas tá saindo. O Chaves tem essa parte do rosto bem marcada em torno da boca, né? Do sorriso. E a gente tem que entender que ele já era um senhor, né, gente? Fazendo uma criança. O bonezinho com essas abas longas aí. E depois de fazer o desenho a lápis, eu vou passar um marcador, uma caneta. Aqui eu vou usar Ultrafine 0.1 e talvez 0.3 se precisar. No meu caso eu gosto de passar um marcador porque o meu traço não é limpo. Eu rabisco muito o papel, eu não sou daquelas que fazem o traço limpinho de uma vez. Então não dá, eu acho que para aquarelar em cima do papel muito riscado, fica feio, fica borrado. Então eu prefiro passar a caneta e apagar o lápis depois. Então, às vezes eu faço algumas marcações com lápis que eu vou acabar apagando, que eu faço marcação de sombra, onde é que vai estar a luz e onde é que vai estar a sombra, mas depois eu acabo tirando tudo, é só mesmo para eu ter uma ideia e depois vai sair. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será, a menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Bom, passado o marcador, agora a gente vai para a parte da tinta. Minha aquarela tá um pouquinho seca, tem algum tempinho que eu tô sem usar, então vou colocar um pouquinho de água para dar uma umedecida. Eu uso ali o conta-gotas, mas quem tiver o spray pode dar uma sprayada de água e já é suficiente. Às vezes eu limpo a paleta, às vezes não. Como eu tava fazendo uma série de desenhos que tava usando mais ou menos a mesma paleta de cor, eu não tava limpando. Mas pro Chaves essa paleta não tava adequada, né? Ele é bem... São tons mais terrosos, mais ocre, então não é essa floresta que eu tava fazendo, então precisei limpar. Agora é encontrar as cores, né? Fazer primeiro uma base pro tom de pele. Eu costumo trabalhar com algumas camadas, não muitas, porque a aquarela demanda uma coisa que eu não costumo ter muito, que é paciência para esperar, assim. Você tem que fazer uma camada, esperar, fazer outra camada, esperar secar, fazer outra camada, esperar secar. E entre se esperar secar de uma camada e outra, às vezes eu perco a vontade de pintar e acabo não terminando. Então eu evito fazer muitas camadas para não demorar muito. Mas a ideia é que dá uma geral no rosto dele e acrescentando as sombras para criar o contraste de volume e luz e sombra, né? Aí quando tem um excessozinho de água, a gente tira com um paninho ou papel, que eu tô usando papel mesmo. E eu sem querer tinha pintado o olho, por isso que eu fui tirar. A vantagem da aquarela é essa, né? Como ela não tá molhada ainda, a gente consegue corrigir esses errinhos. Vou dar uma acelerada no vídeo para não ficar muito longo. Senão esse vídeo se eu for colocar ele em tempo real, ele vai dar 1 hora. E para não ocupar muito, então, a gente vai dar uma acelerada, mas dá para acompanhar do mesmo jeito. Isso não é um vídeo para ensinar, é só pra gente brincar um pouquinho. Peludinho, eu quero saber o que você quer me dizer quando late. Vamos lá.
Quero que saiba que sou feliz e que sua casa é uma gracinha. E que se às vezes eu choro à noite é que me lembro de minha mãezinha. Você não sabe como eu te quero, espero sempre você chegar. Você não sabe, mas fico triste todas as vezes que você não está. Quero que saiba que sou feliz e que sua casa é uma gracinha. E que se às vezes eu choro à noite é que me lembro de minha mãezinha. Peludinho, como é que você pode ser tão travesso? E a bagunça que você faz? O que você me diz disso, hein? E é sempre esses tons pasteizinhos. Aqui a gente tem um verde mais sujo, é sempre mais clarinho. Essa primeira pincelada é livre, não tem nada demais. E depois eu gosto de dar um efeito com pincel de acabamento, mas isso é só lá pra frente. Por enquanto é tentar dar forma ao rosto, né? Fazer as ruguinhas deles sem aparentar muito, pra não parecer muito velhinho. Mas ele tem muita ruga em volta nos pezinhos de galinha em volta do olho. E as sardas, né? Tinha as sardinhas do personagem. Eu tô usando um kit de aquarela da Winsor & Newton, da Cotman. Basicamente eu vou usar 3 pincéis, um pincel maior para espalhar a tinta mais diluída nas áreas maiores, né? Um pincel médio para fazer os contornos e as definições de sombra, que é o que eu tô usando agora, e também um bem pequeno para fazer os detalhes, ou eventualmente linha. Aqui no boné eu já tô dando algumas pinceladas de efeito para tentar imitar um pouco a textura do gorro dele, né? Que é aquele boné poído dele.
E aí agora ele começa a tomar forma quando a gente pinta o olho. E a roupinha dele, velhinha, encardidinha. Merece música, né? Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca. Nela é tudo remendado, não vale nem um centavo, mas agrada quem olhar. Então, conforme a aquarela vai secando, ela vai clareando também. E aí a gente vem com uma outra camada de tinta pra deixar a cor um pouco mais viva, né? Mas ao mesmo tempo também não quero que seja muito forte, ainda tem as sombras pra fazer. Então vamos devagar. Para fazer as sombras mais profundas, eu vou usar uma aquarela líquida de preto. Vou tentar fazer sem diluir, porque senão ela vai ficar muito acinzentada e eu quero preto, preto mesmo. E aí tem que tomar cuidado para não colocar demais, né? Bem pouquinho, que ela espalha bem. E aí eu tô usando um pincel pequeno. Alguns fios de cabelos principais eu fiz com pincel mesmo, mas como ele tem um cabelo bem bagunçadinho e para não ficar muito pesado, depois eu vou fazer alguns fios com a caneta, com o marcador. Só pra dar um chance. E agora é ajustar a sombra e dando volume, né? Aí aqui eu tô fazendo aquele efeitinho de salpicar o pincel, dando batidinhas nele, né? Vai dando batidinhas no... E ajustando a sombra. Essa pra mim é uma parte bem difícil, eu não tô acostumada a fazer rosto, fazer pessoa. E aí tá sendo bem legal de testar. Sair do conforto dos meus bichinhos e personagens. E vamos ver se eu consigo acertar a sombra do pescoço. Porque eu deveria esperar secar para poder fazer uma camada de sombra, mas a pessoa é impaciente e vai fazer besteira. Porque não esperou secar. Ai, que burra. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ai, gente, não tem jeito. Aí você começa a tentar corrigir e só vai piorando, só vai piorando. Aí no final das contas, o que eu fiz? Eu tirei, esperei secar um pouco e refiz tudo. Porque eu não tava achando o tom que eu queria pra sombra.
Não tava ruim, não. Mas cada vez que eu tirava também a pele. E não tava ficando no tom que eu queria. Mas tem coisa que a gente só vê quando acaba, né? Não adianta ver em partes. Só faz sentido quando acaba. Então, tem que concluir todas as zonas, todas as áreas iluminadas de sombra, para poder ver o conjunto, né? Cada vez que eu apago, eu me xingo, me arrependo. Pra que eu apaguei? Pois é, pois é, pois é. Mas vai ficar direito, eu juro, eu prometo, vou salvar isso daí. Bom, aqui ele já finalizado, quase seco. Fiz mais alguns detalhes, aprofundei um pouco mais as sombras, para ficar aquele conjunto que eu comentei mais harmonioso. Acrescentei um pouco de cabelo com caneta. Coloquei esse fundo no mesmo tom, a mesma cor do boné, com um pouquinho mais de verde. Não quis colocar nada muito vivo para não destoar do conjunto. Ficou minha homenagem aí a todos os fãs do Chaves. E espero que vocês tenham gostado também das musiquinhas. Eu não coloquei as músicas inteiras por questões de direito autoral, mas dá pra matar um pouco a saudade. Para quem tiver interesse, essa arte tá à venda. Está disponível para venda. Todas as informações vão estar no Instagram. O link está aqui embaixo na descrição. E lá também tem outras peças, outras obras que vocês podem ver. E se tiver interesse, tem como adquirir, ok? Então, de fã para fã, fica aí minha homenagem para o Chaves. E aquele pedidinho básico do final. Quem gostou, por favor, dê um like. E se inscreve no canal, eu vou tentar colocar mais material desse. Esse canal, ele é um pouco misto de várias coisas, ele não é um canal temático, porque eu não consigo ser uma coisa só, eu sou multi, então o canal acaba representando um pouco disso. Então vocês vão ter coisas sobre jogos, vai ter coisa de cinema, vai ter coisa de história da arte e vai ter pintura. Um pouquinho de tudo, tá bom? Beijo pra todo mundo.